nesse mundo encantador, encantador. Minha escola é a vida, nela tenho aprendido a viver com muito amor. Me encanto com o riacho lindo, com a pureza do destino, com as velas e com o mar, com o mar. Olá, estamos em Viseu, essa cidade linda, aconchegante, misteriosa, apaixonante, multiculturalista, para falar de música e conhecer o maior ícone da música local, que é Otávio Monteiro, o popular Vico. Otávio Monteiro nos deixou em 2023, mas ainda é e vai continuar sendo admirado por muita gente que o conheceu ou simplesmente ouviu falar desse artista. Vamos conhecer sua história e vocação pela música e a paixão por sua doce terrinha, que era o termo que ele usava para falar de sua cidade. Mas antes de falar do Vico, vamos conhecer um pouco desse universo chamado Viseu e entender o porquê de tanta inspiração. Situada no extremo leste do estado do Pará, onde se limita através do magnífico rio Gurupi, com Carutapera, já no estado do Maranhão, Viseu, por muitos forasteiros e mal informados, era chamada de fim de linha ou última cidade. Mas essa expressão é muito errônea. Por sua posição geográfica, situada na parte mais oriental do estado, o município de Viseu se orgulha por receber, todos os dias, os primeiros raios de sol no Pará. Historicamente, o território viseuense foi palco de disputas entre franceses, portugueses, tribos indígenas, assim como foi o aconchego para muitos escravos que fugiam das fazendas do Maranhão, fundando várias comunidades quilombolas. O município é rico em belezas naturais, onde se destacam os rios Piriá e Gurupi, praias paradisíacas como Apeú, Salvador e Lombo Branco, serras como Piriá e Peito de Moça, Corredeira do Japim, praias de rio em São José e Santo Antônio do Gurupi, Itambá e Taboquinha no Piriá. São inúmeras as comunidades, formadas e fundadas há mais de uma centena de anos, que mantêm suas tradições e manifestações culturais e religiosas originais. Viseu foi formada com vários costumes locais e absorvidos do que aqui chegaram de longas distâncias. A região fervilha a cultura. Na cidade, resistem peças artísticas exuberantes, expostas no cenóbio Oreb, um centro de encontros católicos construído num ponto alto da cidade, e nos corredores do Hospital das Bem-aventuranças. Ambas as obras foram construídas pelo então padre Carlos Verzeletti, que quando aqui chegou, percebeu essa vocação artística do povo local. Fundou uma escola de artes e assim impulsionou a produção e o surgimento de grandes artistas. Com toda essa enigmática miscigenação cultural e artística e ainda a exuberância das belezas naturais, foi encantando um garoto que morava na cidade. Ouvia e repetia canções tocadas nas emissoras de rádio, de frequência onda média e onda tropical, que eram sintonizadas nos anos 60 e 70 pelos moradores e principalmente pescadores. Esse garoto, já fã de música e ritmos da Amazônia, começou a compor e escrever seus primeiros trabalhos ainda na adolescência, com o companheiro fiel e inseparável, o violão. Otávio Monteiro começou a trilhar a carreira musical. Amor, quanta beleza! Amor, quanta beleza! É a natureza, é a natureza, é a natureza, é a natureza. Vivo a vida e daí, sou emoção e quero ir além do som, além da luz, deixa rolar tudo que seduz. Meu nome é felicidade, alegria, liberdade. Sou verde, sou natureza, meu astral é beleza. Viver a vida, curtir a vida, nada se leva na despedida. Eu sou um coração feliz. Viver a vida, curtir a vida. O Otávio, ele nasceu no Canideu, o Otávio. Nasceu no Canideu o Otávio, a Elisete, o Zeca, parece que a Isete nasceu lá. Porque nasceu em Viseu foi só eu, o Valdênio, o Bizuca
lá na aldeia dos índios, lá no Canindé. O papai, ele era, naquela época, ele chamava cientista. Ele era chefe de índio, ele que comandava a aldeia, o posto, lá era posto, né? Então o papai era que comandava o posto. Ele era assim de levar remédio, compras, cuidar se o índio estava doente, ele levava para o posto, que é onde era a sede. Os índios vinham da aldeia, das tocas deles da banda de lá, aí vinham para a sede, que era uma casa grande, imensa. Aí lá ficava, a mamãe cuidava junto com ele, a mamãe ensinava os índios a aprender, né? Estudar e aplicar injeção, fazer medicação. E índio quem fazia era ele com a mamãe. A paixão pelo município veio desde o nascimento dele. Ele nasceu lá na tribo dos índios Tebés, né? Ele nasceu no Canindé. Na época, o pai dele lidava com a tribo dos índios Tebés e ele nasceu lá, no Canindé. E vem trazendo desde berço, né? Essa cultura tão maravilhosa, essas canções que ele expõe hoje para nós, esse legado que ele deixou, né, para todos nós, é marcante. Esse Vico partiu do pessoal da Madrinha Leude. Quando eles moravam lá, eles não chamavam Otávio, eles chamavam Vico. Quando não era Vlico, é Vlico, é Vlico, Vlico. Aí com esse negócio de Vlico, ficou Vico. Veio esse apelido deles, veio dos pessoal da Madrinha Leude. É como essas pessoas eu falei que ele estudou, morou na casa dele, no tempo deles estudantes, tudinho. Ele teve muita convivência com eles, todos eles, né? Como diz a mamãe, ele sempre foi cheio de arte. Sempre gostava de brincar, de cantar, de contar piada. Ele sempre foi uma pessoa assim. Quanto criança, ele nunca foi um menino assim as brincadeiras deles mais era assim, né? Contando besteira, brincando, conversando, contando piada, fazendo as pessoas se divertir. Nunca esqueço que uma vez ele inventou um circo. Naquele tempo ia muito circo para Viseu, né? Ele inventou esse circo lá debaixo da mangueira. A minha irmã mais nova, a Elisete, ela era trapezista. Era ele e o Márcio, que era palhaço. Que era o outro, eu sei que era eu, ele, Márcio, era a de Luan, Elisete era a que fazia os trapézios lá junto com a de Luan. Ele era o palhaço com o Márcio, e tinha aquele que guardava no pauzinho assim. Aí me dava um bocado de gente. As invenções dele sempre dava a galerazinha, né? Então, falar do Otávio, às vezes nos falta também palavras, né, para dizer, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Otávio, eu tive a oportunidade de conversar com o Otávio, eu tive a oportunidade de ver o Otávio quando eu era criança, o Otávio jogando bola. Então, assim, eu fiz parte um pouco da vida dele nesse sentido. Porque eu conheci o Vico já bem novinho mesmo, no tempo que ele jogava no Cristal. O Otávio era bom de bola, ele jogava no Cristal. Ele era ponta esquerda do Cristal aqui, nesse tempo que do finado Antônio Pinto, pai do Dito, do Tuíco, ele já era jogador de futebol. Ele era bom pra caramba. Aí eu já conhecia ele, mas ele ainda não estava engatinhando pra música, era só no futebol mesmo. Vestiu a camisa do Cristal, dizendo que naquela época também o Cristal era um time de nome, eram os clubes Vasco, São Domingos, Cristal, que tinha aqui em Viseu. E o Otávio enganjou, pegou uma vaga, geralmente entrava no segundo tempo, depois foi se firmando, mesmo porque ele também era muito medroso. Então, dentro do nosso plantel, do Cristal, a gente percebia que ele era muito medroso, por ser um rapaz novo, né? Não decidia jogadas, era muito difícil. Ele driblava bem, chutava bem com a canhota, tinha uma boa habilidade, mas na hora do pega mesmo, ele era um cara que ele saía fora. Ele não entrava em jogadas decisivas.
e jogou no Cristal, vestiu a camisa por alguns anos. E parece que ele ainda foi jogar em Bragança. Mas logo a música tomou conta, né? Aí ele foi se apaixonando pela música e aí não largou mais. Sempre tive instrumentos de percussão, tantã, né? Pandeiro, tamborim, essas coisas. Percussão, ganzá. Aí a gente vinha para cá, pra essa praça aqui, tomar cachaça e cantar pagode. Isso era quase toda noite, não? Quase toda noite. De quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Via a gente tocando e foi aprendendo. É tanto que ele só vivia em casa. Às vezes ele vivia muito em casa, tocando o seu violão, tocando, pedindo o nosso violão emprestado para tocar. Às vezes tocava em casa mesmo. Para todo mundo ele é conhecido como um grande poeta, né? Um grande escritor, letrista, músico. Mas para mim, além de tudo isso, ele é o meu pai, né? Então eu sempre tive um olhar de admiração enquanto artista, mas também admiração, né, por fazer parte da minha família. Eu gostava muito de conversar com ele e perguntava, né, de onde vinham essas inspirações, assim, porque todo mundo vive ali Viseu, né? Todo mundo está ali no dia a dia, no comércio, tudo. Mas para ter uma sensibilidade de traduzir isso, e ele nunca estudou música, né? Realmente é preciso ter um dom, né? Um dom especial. Eu tive muitos aprendizados assim, em termos musicais com ele, aprendizados que vieram naturalmente, né? Assim, a minha paixão pela música veio por ele, né? Tocar violão, tocar guitarra, escrever, cantar. Então, naturalmente, essa veia artística acabou vindo por conta da influência dele. Não só para mim, como também para minhas irmãs, né? Que tem um pouco dessa veia artística, musical, de dança. Então, falar do meu pai é falar de uma pessoa que viveu a vida, né, intensamente, viveu o que escrevia nas suas músicas, que falavam de comportamento humano, falava da experiência humana na existência, né, no dia a dia, e foi uma pessoa desprendida, né, de qualquer coisa. No meu caso, né, Otávio foi apesar de eu ter o meu pai que também cantou a vida toda, era seresteiro e tudo, mas o Otávio foi o cara que me disse que um dia eu iria cantar, né, que a voz era boa, que eu tinha talento. Então, eu sempre falo que se hoje eu, Divane, canto, é porque um dia eu acreditei no que o Otávio Monteiro me falou. Como ele dizia, eu era uma artista, né? Assim como ele. Então eu acreditei nisso e acho que a gente tem até um pouco da mesma jornada, a gente não tem ambições. O nosso negócio é estar em Viseu, cantar em Viseu e permanecer em Viseu. Ele era uma pessoa muito humilde e ele se respirava, e a inspiração dele toda, como diz ele, o ar que ele respira, o melhor era Viseu. Tanto é que todas as músicas dele, todas, acho que não tem nenhuma que não fale em Viseu e nas pessoas humildes de Viseu. Na humildade que os pessoal tinham, no sofrimento, na desigualdade. E ele falava muito nesse sentido, né? Eu acho que não tem ninguém mais que tenha amor maior por Viseu do que aquele homem, gente. Era uma coisa assim que tinha hora que até eu brigava com ele, porque por inúmeras vezes eu fui a Viseu, né? Às vezes, quando ele aparecia do nada em casa, quando não. Porque assim, por mais que eu não morasse em Viseu, que eu morasse aqui em Bragança, mas vira e volta ele aparecia do nada. Né? Por mais que ele tivesse outro canto, o negócio dele era voltar para Viseu. Inclusive, aconteceu uma situação bem engraçada que uma dessas vezes a gente foi buscar ele já num trevo, né? Que ele saiu da minha casa e
E eu desesperada, sem saber por onde ele andava, que eu não sabia nem se ele conhecia andar direito em Bragança. Peguei a moto com a minha filha e fomos buscar ele num trevo, já indo para o rumo de Viseu. E nós trouxemos ele de volta, que era para fazer os exames dele. E logo em seguida que ele fez todos os exames dele, a minha tia veio e levou ele para Viseu, que o negócio dele era lá. E o Otávio, ele era exatamente isso, né? Ele não tinha essa preocupação com certos elementos materiais. Ele contava a história assim, através da música, né? Através da poesia. Então, ele já era um historiador poeta, né? Um historiador músico, né? Então, as pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter conhecido o Otávio acabaram também perdendo, né? Porque ele, vamos dizer que ele fosse uma escola ambulante, porque ele ensinava, né? Sem ter o giz na mão, ou a caneta, ou o pincel, ou o quadro, a lousa, mas ele ensinava com o seu modo de vida, né? Com o jeito dele. Falar do amor dele por Viseu. A gente até procura palavras, né? Um jeito de querer explicar. Porque se tu perguntasse isso para ele, já viria uma poesia que te deixaria de boca aberta. Paixão por Viseu é isso, é ter natureza, é ter liberdade, é você poder sentar no banco da praça, hoje em dia na orla, e não ter perigo a todo instante, né? É você ter para onde olhar, ter o horizonte para te dar inspiração, para te poder compor, para te fazer poesia, para sentir amor, na verdade. Acho que Viseu é isso. Acho que era por isso que ele falava que era doce terrinha. E é, né? Quem batizou Viseu de doce terrinha foi ele, no final das contas. Então, acho que pro Otávio era isso mesmo, ele respirava o amor por Viseu. Eu falo que eu sou apaixonada. Falo que Viseu é minha paixão, é meu pedaço de chão. Para ele era bem mais. Acho que dos amores da vida do Otávio Monteiro, olhe lá se o amor maior que ele tinha mesmo era a cidade, era Doce Terrinha, era Viseu, Pará. O meu pai, ele sempre nas músicas colocava o amor que ele sentia por Viseu, né? Por toda a região de Viseu. E a mais emblemática, né, a mais significativa dessas músicas é Doce Terrinha, né? Encantado onde nasci. E essa música, ela, inclusive, é a música que toca no aniversário da cidade, é a música que as escolas apresentam em trabalhos, né? Sempre que é preciso alguma poesia, alguma música relacionada a exaltar as belezas naturais de Viseu, exaltar o povo, né, os viseuenses, essa é uma das que aparece assim de maneira bem intensa. Então ele declarou o amor dele por Viseu de maneira muito clara nessa música. Doce terrinha, encantado onde nasci, essa beleza às margens do Gurupi, onde a natureza que fascina, seus filhos se iluminam de ter nascido aqui. Viseu, tua história é tão grande que nem sei por onde eu devo começar. Descoberto por Matias Montana, a cidade encanto do Pará. Viseu era pouco desenvolvido, era muito pouco desenvolvido, não tinha assim um incentivo, principalmente da cultura, para os cantores da terra, não tinha aquele apoio integral, né? É tanto que, na época, o prefeito Hélio Bogeia, ele se sensibilizou com a música viseuense e disse um dia que ia gravar os cantores viseuenses em Belém, né? Na gestão do prefeito Hélio Bogeia. E, sem menos eles esperarem, eles foram convocados. O Otávio, o Hugo, o Manuel Bogeia, o Antônio Paulo também tinha uma parte no CD, o Álvaro Rachid, saudoso Álvaro Rachid, né?
Então eles foram convocados, cada um gravava uma música dentro do disco Esperança Viseu Querido. A prefeitura pagando, custeando o disco em Belém. Né? Na Gravação, me parece, foi na Gravação que eles gravaram. E nessa época o prefeito deu total apoio, é tanto que eles gravaram, o Paulo não viajou para gravar, já quem gravou no lugar dele foi Otávio Monteiro, que tinha uma música, né? Aliás, 2 músicas, só que a outra quem defendeu foi o Álvaro Rachid, Destino Sonhador, né? E a outra o Otávio defendeu, cantou, gravou. E o restante do disco tinha música do Hugo Lisboa e tinham músicas também do Manuel Bogeia. O Manuel Bogeia, ele foi o compositor principal desse disco Esperança Viseu Querido, custeado pela Prefeitura Municipal de Viseu, na época do prefeito Hélio Bogeia. E é tanto que esse trabalho foi gravado, um trabalho muito bom, por sinal, e a Bolacha Preta chegou aqui em Viseu, né, com os cantores da terra, e o Hélio Bogeia fez, naquela época, uma grande festa no Paraclube, em Belém, para o lançamento desse trabalho, e o Otávio Monteiro já estava inserido na capa do CD, sua foto, ele já estava lá. Né? Depois ele voltou a gravar novamente ele gravou um compacto com 2 músicas, né? Ele gravou um compacto com 2 músicas, vendeu muito esse compacto do Otávio. Eu com uma caixa de disco aqui, o paletó dele aqui uma cruzeta, eu com o dedo aqui, né? Só andava de táxi, eu e Vico, lá, vendendo disco, eu vendia disco, eu e ele. Não, muitas das vezes nós viajamos mesmo no busão de um ônibus, mas muitas das vezes nós fomos de carona na ambulância daqui do hospital. A Rosângela ela era enfermeira-chefe aí do hospital. O hospital era aqui onde há a UPA. Não existia o HBA, não. Era só aqui a unidade de saúde era só essa aqui onde há a UPA agora. Raimundo Chaves, se eu não me engano, parece que era o nome. Então a Rosângela ela era enfermeira-chefa lá, né? Ela que mandava. Aí eu me lembro ainda bem quem era o motora dessa ambulância, era o Luizinho Marinho, que mora aqui em Viseu. Nós fomos várias vezes para Belém nessa ambulância. Numa dessas vezes, chegando em Belém, uma hora dessas, 6 horas, quase 6 horas da tarde, nós fomos subir naquele viaduto com a ambulância pregou. Aí eu ia deitado na maca, e o Otávio na frente, mais do Luizinho. Aí foi o jeito, eu até brincava o Vico, ele era muito bacana. Te levanta daí, defunto. Falava assim mesmo. Fui me empurrar essa ambulância lá naquele viaduto lá do Coqueiro, lá para botar ela lá em cima. Ele foi gravar esse compacto. E eu tinha comprado um cordão de Michelina, aqueles bem fuleira mesmo. E aí lá na gravadora ele não tinha cordão. Era um compacto, já era um vinil, era um disco grande, um bolacha. Que discão, não era mais um compacto. Ele me pediu, eu me lembro que eu me sentei numa cadeira lá dentro do estúdio, ele começou a gravar lá e eu dormi. Eu dormi que quando eu me acordei, o cordão não estava mais no meu pescoço, ele tinha tirado. Eu disse, viu, cadê meu cordão? Ele disse, pô, tá aqui, eu tirei para sair na capa do... As canções que hoje a gente ouve, né, do Otávio Monteiro, desse disco, ele gravou só. Pagou o trabalho na gravação e gravou sozinho. E trouxe o trabalho, né? O trabalho que hoje está enraizado aí, a gente ouve as canções. Olhei no tempo e vi que eu te amo. Na magia desse amor, fico sonhando. O legado musical que ele deixou é muito vasto, né? Porque ele gravou tanto
tantos estilos como brega, shot, e também músicas mais voltadas para MPB ou MPP, como se queira chamar. E inclusive os maiores sucessos dele, como Vivendo e Aprendendo, Trem, já tem uma pegada um pouco mais assim, reflexiva, né? Mas ele também teve uma parte muito mais comercial, vamos assim dizer, que na década de 80, quando ele começou a gravar os seus primeiros, né, foi o primeiro um compacto, depois um long play, e também ele fez um long play, um LP, né, que se chama Viseu Querido, com outros artistas da cidade de Viseu, Manuel Bogéia, Hugo Lisboa, o Álvaro Rachid, que também nos deixou. Então foi uma compilação de músicas, todas originais, todas autorais. Nos últimos anos, uma gravação de músicas inéditas, né? Inclusive fui com ele no estúdio. Foi o único trabalho que eu consegui acompanhar mesmo as gravações, porque os outros eu era pequeno, né? Na década de 80, 90. Então eu não cheguei a participar, né? Fui ouvir já bem depois. Então foram músicas que ele tinha escrito, já tinha feito a melodia, mas não tinha gravado. Então é um CD que, na verdade, não chegou a ser fechado um CD com capa, tudo. Foram só as músicas que foram gravadas e a última etapa da publicação tudo não chegou a ser feita. Mas foi um CD que ele já puxa mais para a questão de um brega mais clássico, assim, serestas também. Tem uma pegada assim nessa linha. E ele acabou tendo esse dom naturalmente, né? O único dos irmãos que teve esse declínio para as artes e fazer tão bem esse ofício de escrever e de passar isso para o violão. E ele falou, olha, é natural, assim, vai surgindo. Beber só água pura, sente só amor. Viver assim é uma doçura. Beber só água pura, sente só amor. Viver assim é uma doçura. Andar de braços dados com a felicidade. Esse eu sei que todo mundo queria. O carinho da rosa e o cantar do passarinho. É longe o caminho, mas eu cheguei lá. À tarde eu vi o pôr do sol. E à noite a formosura da lua. Cantei, toquei ao som de um violão. E linda emoção é esse lugar. Lei, 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 oh. Praia do Apeú, Salvador. E lei, lei. E o Otávio, ele foi uma pessoa assim, que desde pequeno ele sempre foi uma pessoa inteligente. Ele estava ali sentado com a cabeça baixa, pensando, vi o que tu está pensando, vi que você sentou estudando, coisando aqui uma música. Não me atrapalha, está no meu pensamento. Então ele sempre tinha isso com ele. Acho que aquele era um dom que ele tinha. Ele já nasceu com esse dom. E ele fazia mais, como a cara estava falando, lá debaixo da mangueira. Ele via, pegava uma cadeira, botava lá debaixo da mangueira, escrevia, pegava o violão, ficava tocando, para ver se dava certo, né? Como dizer, não, Vico, é por aqui. E quando não, lá em cima, tem um pátio lá em casa, lá em cima, ele ia para lá, sozinho, para lá se fazia, escrevia, se deitava, tocava violão, sozinho para a noite lá. Ele sempre se inspirou assim. Ele ia para a rua, quando vinha, já vinha com o caderninho dele com alguma coisa rabiscada, né? Essa lembrança eu tenho dele, assim, dele tocando, né? Em casa, lá em cima, na casa dos meus avós, deitado numa rede, que ele gostava de deitar na rede e ficar tocando, compondo e tocando, né? Escrevia lá naquela pedra lá da PV, às vezes de casa. Por onde a gente passava, geralmente ele mostrava uma matéria. E olha aqui que eu escrevi, é bonito isso aqui. Ele tinha aquela facilidade de nos mostrar as suas composições, suas letras. Ele sempre mostrava. Em uma estrada longa e colorida, vi um velhinho com
charuto na mão. Seu fumo estava quase se apagando, ele apagado pelo tempo vagando. Isso que eu vi aí passando, um sinal de vida que nasceu e envelheceu, A gente tomava muita cachaça nesse tempo do velho Barreiro, 51. Comprava uma garrafa de cachaça, limão e ia para lá compor música. Depois do almoço, geralmente era de 1h da tarde, aí a gente entrava pela noite. De lá todo mundo ligado de cachaça, vindo aqui para essa praça, aquele samba que fala doce terrinha encantada onde eu nasci. Essa beleza, a magia do Gurupi, eu me lembro também. Essas músicas foram tudo compostas debaixo da mangueira da casa dele. Parece que ele passou essa música para Divane, mas que fala trem, me leve mais além do que eu estou pensando. Essa música é trem, nesse vai e vem. Eu tive a honra de, desde criança, né, a partir dos meus 12 para 13 anos, vê-lo compor, sim, debaixo da mangueira, lá no quintal da casa dos pais dele, ou na casa que ele residia com uma das esposas, que eu frequentava. Então eu lembro muito bem, eu tenho muito bem guardado isso, que é a música Trem, quando ele compôs a música Trem. Eu tinha por volta de 13 anos, e ele estava escrevendo ela na mesa da cozinha da casa que ele residia. E eu estava lá. E eu acabei interagindo uma partezinha. Depois de muito tempo ele mudou a letra um pouquinho, mas eu lembro. Eu gosto muito do que eu tenho guardado, assim. É o meu tesouro. Os meus momentos com Otávio Monteiro de criança, adolescência, minha juventude. E agora, depois que a gente chega numa certa idade, mas, poxa, eu tenho muita coisa boa. Muitos momentos únicos guardados com ele. E eu tenho um orgulho imenso de ter tido e ter sido, né, alguém que pôde estar com ele ali até o final da trajetória dele. Trem me leva mais além do que estou pensando. Trem, e nesse vai e vem, em cada estação, estou amando alguém, tentando esquecer o que ficou para trás, tentando esquecer o que ficou para trás. Em cada ser vejo a minha imagem, todos com o mesmo sonho, a mesma ilusão. Cada paisagem é alegria. Eu caminhei mais um dia pelos trilhos da vida. Nós ilusionistas nesse mundo de sonhos, onde só os homens, onde estão os homens, onde só os grandes fazem o poder. Eu vou voltar pra casa e continuar sonhando, e continuar sonhando, e continuar sonhando, pois sonhar é um direito de todo ser. E era como o Otávio falava, tipo, ele podia ter sido um astro nacional, né? Porque municipal ele deixou esse legado. Então ele podia ser um astro nacional, mas que para ele o que importava era, acima de tudo, ser humilde em qualquer momento da vida, e ele era. E essa humildade dele fazia com que ele dividisse com a gente o dom, o talento, tudo que ele era, e ainda nos fazia acreditar que nós podíamos chegar a algum lugar.
Eu. Hoje eu canto para me divertir. Eu, na verdade, também nunca tive essa ambição de cantar para ser alguém por conta da música, né? Até porque Viseu tem uma gama de talentos incríveis aí. Tem muita gente boa. Eu sou só um pontinho perto da galera que hoje está por aí, da galera que já teve. Assim como o Vico. Inspiração é isso. É você olhar alguém e, apesar da vida que o outro leva, mas tu admirar quem ele é por ele ser o ser humano que ele de fato é. Como artista, então, claro, sempre vai ser a inspiração para alguém. No caso do Otávio, era para poesia, né? Para música. Para quase tudo, vamos dizer assim. Eu estou aqui com o Alessandro Ferreira, que é um dos músicos de Viseu também. Esteve presente na vida do Vico e o Vico, claro, nas nossas vidas. E quem nunca passou por essa orla e o viu sentado com o violão, mandando essa aqui que todo viseuense conhece. Com o tempo eu vou voltar pra casa pra poder falar tudo o que aprendi. Com o tempo eu vou voltar pra casa pra poder falar tudo o que aprendi. O mundo é um grande amigo e nos ensina tudo. O mundo é um grande amigo, nos ensina tudo. Pobre passa fome, o rico ri à toa. A perda de um irmão anunciado no jornal atordoa. O mundo vive apavorado, nos fazem guerras. E eu canto paz. As experiências que eu tive foi o plantar de uma semente que não nasceu e apavorou a mente. As pessoas só te olham quando tens alguma coisa a dar. Não se preocupe se ninguém te olhar. A vida pede igualdade, o pobre não teve sorte. Igualdade só teremos na morte. Igualdade só teremos na morte. Eu vou continuar a cantar pra não desperdiçar o tempo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Otávio Monteiro, Eterno Vico. Valeu, Alessandro. E eu acredito que as próximas gerações vão ter uma certa influência no trabalho dele, sem dúvida nenhuma. Claro que a tendência é que a cultura viseuense possa projetar novos nomes. E o nosso lema é viver sem violência. Nossa sobrevivência é a alegria que essa vida traz. Foi uma honra que eu tive, né, de poder compartilhar diversos momentos com o Vico, né? A gente chegou a viajar juntos, né, no Maranhão. A gente tinha alguns eventos que o Sem Rumo fazia, a gente ia junto. E também eventos do Sebrae aqui em Viseu, a gente teve a oportunidade de compartilhar o palco junto. Também tinha muitas histórias com o Marlon do Brasil também aqui atrás, a gente resenhava, contava coisas da vida. Como popularmente a gente fala, encarnava um no outro, né? E até mesmo na praça, às vezes na calada da madrugada, né, o Felipe vinha, a gente pegava o violão e fazia algumas coisas junto. E para mim foi uma honra ter esses momentos, né,
guardados, né, na minha memória e na memória também das pessoas que estavam com a gente. Eu tenho 2 músicas, né, uma se chama Pedaço de Chão. Ela tá no livro Viseu Contada de Várias Formas, né, e o Vico, ele, a princípio, eu ia convidar ele para interpretar a música, né, e não foi possível, né, devido a diversas circunstâncias, mas ele me inspirou a escrever essa música falando um pouquinho de Viseu, falando um pouquinho da nossa terra, e com certeza. A outra música foi a música Rio de Sonhos, que é o projeto da Lei Paulo Gustavo, que também é inspirada pela maneira como o Vico vinha Viseu, né? Enxergava Viseu, olhando a natureza, olhando os detalhes do nosso rio, e que muitas vezes foi citado em algumas músicas dele, né? Eu também procurei, né, me inspirar nas composições do Vico para fazer essas 2 canções. Hoje estou de volta ao passado, lembranças de um tempo aqui recordado, muitas lutas e dor, uma vida, uma história, um amor de uma história contada, de um pedaço de chão, terra do meu coração, tardes serenas de um novo tempo que aqui contemplo, meu mirante de amor, meu doce lar, memória viva, a onda mais linda. Viseu é aqui o meu lugar, vias de sonhos, tanto querer, nada é maior do que o meu amor por você. Vias de sonhos, tanto querer, nada é maior do que o meu amor por você. Viseu. O Vico, ele é um ícone, né? Resumindo tudo, ele é um ícone para a história de Viseu, né? Sendo musical, como pessoa, né? Em todos os sentidos, o Vico é um ícone. O Vico era o Vico e todo mundo para ele era Vico, né? Bastava você dar o espaço para ele poder sentar do teu lado e aí tu já seria um Vico para ele também. Isso que é legal. Aqui, descendo aqui, beira-mar aqui, tinha o Canabá. O Canabá era um bar que era do finado Borote. Ele alugou do finado Borote e disse, ele me chamava de Vico e de Williams. Williams. Ele me chamava mais de Williams, porque meu segundo nome é Williams. E Williams, nós vamos botar um bar ali, tu vai me ajudar. Nós vamos cantar lá, nós vamos ganhar dinheiro. Será, Vico? É, tá bom. Ele alugou lá o Canabá. O nome era Canabá. E aí era... Quando batia final de semana, nós tocava lá, sexta, sábado e domingo. Só que ele era o Vico, ele bebia pra caramba, ele era muito doido, e eu também. Quando terminava 3, 4 horas da madrugada, aí a gente arrecadava o dinheiro e gastava tudinho, porra. A mulher vinha pra cá, atrás do mercado aqui, tinha uns bares atrás do mercado, a gente vinha pra cá beber e gastava o dinheiro. Aí no outro final de semana batalhava de novo, mas era nós mesmo que tocava. E numa dessas vezes de estar tocando, os pais dele eram vivos aqui, a dona Maria, o seu Fortino. Teve uma vez que nós fizemos tocar para ir e ele mandou ir lá, me deu a chave da casa lá dele. Eu fui lá abrir a casa, eram umas 3 horas da madrugada, botei uma panela de pressão no fogo. E aí tinha gente lá e o pessoal foram embora, pô. E tinha 2 mulheres, 2 figuras, que não posso citar o nome aqui, que essas mulheres são casadas agora. E aí nós vamos ficar com essas mulheres. Quando eu me lembrei da panela, porra, da panela de pressão, eram umas 4 horas. Não, era umas 3 horas que eu tinha botado, era quase 5 horas. Eu digo, Vico, porra, panela de pressão, moleque, corre lá que vai explodir. E nós deixamos as mulheres tomando conta lá e viemos correndo dali do Canabá para casa deles. Quando nós chegamos lá, porra, a panela de pressão estava
Eu não lembro se era carne ou se era frango. Eu sei que era carne. O bicho estava torrado, estava saindo aquela fumaça. Parecia que a bicha queria derreter. Mais de 2 horas no fogo, de madrugada. Eu não sei como a mãe dele não se espantou nessa hora. Era muito divertido ver, cara. Era um cara bacana. Sonho do pescador não se apagou, nem a tempestade lhe apavorou. Velas me levam pro mar, velas me levam pro mar. Águas morenas do Gurupi vou pescar, de canoa navegar. Tomar banho de cachoeira, com boto, sereias, mistérios do mar. Pedra que encanta, faço um canto pra te encantar. Todas as coisas deste mundo, Gurupi, rio, mar, Gurupi, rio, mar. Essa música dele, chamada Gurupi, rio, mar, não chegou a ser gravada. A gente estava com o projeto de gravar essa música e todos os registros dela são só em vídeos, ou ele cantando na praça, ou a gente tocando assim numa roda de violão. Tem até um vídeo célebre dele tocando essa música, eu acho que já assim nos últimos, acho que faz 1 ano antes dele falecer. Então, ele passeou por vários estilos, né? Que sempre trazia como tema o indivíduo, a pessoa, e também o meio que ele viveu, que é Viseu, né? Então, ele fez músicas para Peu Salvador, fez música para Viseu, fez músicas referentes a, de alguma forma, colocando a cidade de Viseu, a região viseuense, nos seus versos, nas suas melodias. Talvez tenha sido o único artista até hoje que mais escreveu coisas sobre Viseu, né? E de uma forma tão fácil de se conectar com o povo, porque ele é mesmo do povo. Ele não escreveu as músicas né? Ele escreveu da canoa, ele escreveu lá do mercado mesmo, ele escreveu olhando, né, os passarinhos, olhando lá o rio Gurupi. Então, escrever algo vivenciando, claro que isso gera uma conexão muito grande. Na minha cidade que é tão linda, vento soprando na beira do mar, eu encantado com canoas, olhando crianças com pipa no ar, olhando a amada tão querida, flor clareia teu lindo ar, romance na praça da matriz, pago pra ver revoada dos guarais, monte das pedras de águas cristalinas, Gurupi, meu rio, mar, terra natureza que encanta, minha serra, meu criar, Apeu, Taperepateua, Itacupim, que lindo esse lugar, São José na festa do padroeiro, dia 1º estarei por lá, e a ilha da Irara que encanta, pedra que encanta, despida no mar, Viseu, minha terra querida, horizontes a desvendar. Parabéns, Viseu. Um Otávio, acho que não vai mais existir, porque a gente vive hoje num mundo totalmente perdido. Hoje em dia as pessoas não têm mais humildade,
Hoje em dia as pessoas não conversam mais com ninguém, é cada um por si, acha que tem que fazer o que vem na cabeça. E ele se inspirava muito nisso, nas pessoas. Ele pensava muito no próximo, ele não pensava em si, ele pensava no próximo. E sempre que eu vi o Otávio era com essa paciência, assim, né? Para ele tudo estava normal, tudo estava bom, né? Ele não tinha preocupação nisso, aquilo, outro. Tanto é que todo mundo para ele era Vico, né? Todo mundo para ele era Vico. Era uma forma muito carinhosa dele expressar a amizade dele com as outras pessoas. Assim, muito preocupado em contar a história dele, ou contar a história das pessoas, ou se relacionar com as pessoas de maneira muito, muito simples. Para ele era aquilo, era a simplicidade da vida. Cara, pro Vico a vida era uma festa, né? Para ele só a dádiva de ter mais um dia para sobreviver e viver ao mundo já era uma festa. Acho que por isso era tão importante, desde cedo, o violão, uma roda de amigos, uma cervejinha, ou no caso dele, uma pinga bem branquinha mesmo. E ele gostava. E era bom porque o Otávio ele passava valores pra gente, enquanto ser humano. Mesmo nas rodas ali de bar, de praça, sempre que tinha a bebida nossa no meio e tal, mas apesar de tudo, ele sempre foi um cara que passava valores. No final sempre havia uma troca muito boa e ele sempre dizia algo que te fazia bem. Ele tinha esse lado. E realmente era um artista completo. Então, realmente é um orgulho, né, para mim ser filho, né, de uma pessoa assim tão querida, uma pessoa que é inspiração, né, para as artes em Viseu, não só em Viseu, mas assim para toda a região, né, aquela região ali do Nordeste paraense. Então, foi uma inspiração assim enorme, né, até hoje. O fato da gente escreveu a música para o Círio de Viseu, né, por exemplo. Então, às vezes eu me pego escrevendo alguma coisa, claro que não chega aos pés, né, da obra, do legado que ele colocou, mas naturalmente vem também a vontade de escrever, de compor, né. Nunca tive também assim a pretensão de fazer um trabalho parecido com o do meu pai, até porque o trabalho dele é único, né. Mas com certeza foi uma inspiração, é uma referência, continua sendo, e sempre vai ser uma grande inspiração, um grande orgulho ser filho dele. Um dia caminhando pelas ruas do meu país de sonhos, encantos e ilusões, eu percebi no rosto de uma grande multidão sofrida uma luta incessante do povo pela sobrevivência. Eu cheguei a ver seres humanos humilhados e maltratados pela miséria, como se a vida fosse o fim, e os nossos corações sobreviventes desse caos sonham com o lugar ao sol. Mas só que a cada dia que passa, a escuridão premeditada por alguns homens faz com que a nossa esperança se transformasse em lágrimas. Lágrimas, sim, que serão contidas um dia por alguém que com tanto amor construiu esse lindo universo. Com o tempo eu vou voltar pra casa pra poder falar tudo o que aprendi. Com o tempo eu vou voltar pra casa pra poder falar tudo o que aprendi. O mundo é um grande amigo, nos ensina tudo. O mundo é um grande amigo, nos ensina tudo. O pobre passa fome, o rico ri à toa. A perda de um irmão anunciado no jornal atordoa. O mundo vive apavorado, nos fazem guerras. E eu canto paz.
As experiências que eu tive foi o plantar de uma semente que não nasceu e apavorou a mente. As pessoas só te olham quando tens alguma coisa a dar. Não se preocupe se ninguém te olhar. A vida pede igualdade, o pobre não teve sorte. Igualdade só teremos na morte. Igualdade só teremos na morte. Eu vou continuar a cantar pra não desperdiçar o tempo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Caminhando, sonho lindo, vou sonhando nesse mundo encantador. Encantador, minha escola é a vida, nela tenho aprendido a viver com muito amor. Me encanto com o riacho lindo, com a pureza do destino, com as velas e com o mar, com o mar. Alegre ou triste caminhando, eu sei que existe a vontade de chegar.